Verdade ou mentira? Consollog pode travar sua aplicação? Essa é a pergunta. E a resposta é que é verdade. Consollog pode, de fato, por um certo período de tempo, por um determinado período de tempo, fazer sua aplicação ficar mais lenta. A gente vai falar sobre esse tweet aqui do Sam, que é meu colega, explicar, né, os possíveis problemas de usar Consollog, como que a gente pode contornar isso daqui, quando que isso aqui vai de fato ser relevante e ver um pouco de código na prática. Antes disso, eu vou te falar do patrocínio de hoje, que é a Abacus AI. A Abacus tem todos os modelos aqui de IA, inclusive os de foto, né? Se você viu aquelas fotos ultra realistas que a IA tá fazendo agora, é tudo com um nanobanana e a gente tem acesso a esse modelo. A gente tem acesso a todos os modelos aqui para fazer código. Você pode pedir para o modelo pesquisar na web, você pode pedir para o modelo gerar PowerPoint, fazer deep research, fazer código, enfim. Além disso, você tem o Deep Agent, que é um ferramental muito poderoso que faz muita coisa. Você pode pedir para ele fazer planos de viagem, PDFs, PowerPoints também, até MVPs de código e hospedar esses MVPs do Deep Agent consegue fazer, né? Ele fez esse daqui. É um dashboardzinho bastante simples para pedir time off, né? Pedir folga no trabalho. Fiz aqui apenas para testar o poder desse ferramental. Hoje, a gente vai estar trabalhando na IDE da Abacus AI. Ela tem, né, um chat, um agente aqui do lado, que a gente pode usar ou não, ou a gente pode gerar código para você e tal, enfim. É uma IDE com IA integrada. Tudo isso por apenas $10 por mês, o link vai estar aqui na descrição. Vamos lá, né? O Sam, se você não conhece ele é meu sócio em alguns projetos. A gente presta, inclusive, mentorias para plenos e sêniors. Se você tiver interesse, tem um forms aqui na descrição para preencher o formulário e demonstrar interesse na mentoria, né? A gente não aceita todo mundo, só as pessoas que a gente pode, de fato, ajudar. Mas qual que é a parada que o Sam tá explicando? Que Consollog é um método sync, um método síncrono, que demanda recursos do V8, né? V8 sendo o motor mais utilizado do JavaScript. No caso, aqui no exemplo que eu configurei, a gente vai estar usando o BAN. O BAN não roda V8, mas ele emula muitos dos comportamentos, então isso ainda é verdade no BAN também. E em fluxos de muitas chamadas, ter ali o Consollog pode estar travando o event loop. Como o Consollog é síncrono e demanda recursos de CPU, assim como todas as outras operações que são síncronas e demandam recursos de CPU, pode travar ali o event loop, né? Bastante simples, espero que você possa compreender isso aqui. Você pode também utilizar Node Streams para escrever os logs, ou algumas libs, né? O Sam aqui trouxe um exemplo da Pino, que consegue fazer logs de maneira assíncrona, né? Então você delega esses logs. O que vai estar acontecendo, né? Você tem o event loop do Node aqui, e o event loop nada mais é que um loop. O loop termina aqui e ele volta aqui pro começo. Se você tiver aqui no meio desse loop algumas tarefas, né? A gente pode imaginar que essas tarefas são Consollog, demora mais para terminar esse loop e mais para voltar pro começo, e ele vai ficar, né, travado por um certo período de tempo nessas coisas aqui. Acontece que como o log muitas vezes não é crucial para executar uma tarefa, né? Por exemplo, se um usuário tenta acessar ali um produto que ele tem, e eu tenho logs para de repente me ajudar a debugar ou me ajudar a fazer coisa na minha aplicação, o log não precisa ser criado antes de eu responder para o usuário quais produtos ele tem, certo? Eu não tô vendo esse log ao vivo, né? Não me importa tanto se isso vai atrasar 1 ou 2 segundos, né? Então eu poderia, em teoria, delegar esse log para algo assíncrono, o que vai desbloquear, né, o meu event loop. Vai fazer com que eu consiga responder as requisições dele com mais agilidade e eu não dependa do término da escrita do Consollog para executar minhas tarefas, tá? Essa daqui é toda a lógica por trás de por que o Consollog pode travar sua aplicação e por que você possivelmente quer delegar. Na verdade, você quer delegar todas as coisas que não precisam bloquear a sua aplicação. Isso é o que faz mais sentido, né? Se um usuário quer fazer uma requisição para receber os produtos dele, tudo aquilo que não é crucial para eu retornar para o usuário os produtos que ele tem, eu posso delegar para fazer depois de maneira assíncrona. Esse é o ideal. O Consollog vai estar usando o stdout, acho que é assim que se escreve, e a gente vai fazer alguns experimentos para demonstrar o impacto disso aqui, quando que pode ter um impacto real. Antes de fazer o experimento, eu queria te contar que um caso muito comum de, assim, que o Consollog acaba travando sua aplicação de fato, algo que eu vi na prática que diminuiu muito a velocidade, é quando você mistura isso com uma ORM, né? Então se você tem aqui uma ORM que puxa do seu banco de dados, você vai puxar ali products.all, de repente .filter, alguma coisa, né? Só dando um exemplo aqui. Em algum momento na sua aplicação você tem um console.log e você loga esses produtos. Muito provavelmente sua ORM tem o tal de lazy loading. Ela só ia carregar esses produtos para a memória, ela só ia fazer essa requisição para o banco de dados no momento que ela fosse retornar isso aqui para o usuário, né? No final do loop. Então se eu tenho aqui no topo do loop, né? Eu pego products, né? Eu pego todos os produtos. Lá no final do meu loop, eu pego products.filter pelo usuário,
Só que aqui no meio eu dou um console.log, todos os produtos, tá? Se no meio do loop eu tô logando alguma coisa e filtrando depois, ou fazendo algo nesse sentido depois, eu vou ter que isso daqui vai forçar a ORM a buscar esses itens no banco de dados, o que vai diminuir a velocidade da minha aplicação. Porque se eu tivesse filtrado antes de buscar no banco, seria mais rápido. E se eu não tivesse o console log, eu não teria forçado a aplicação a ir lá buscar no banco. Entendeu a lógica? Então, na prática, eu vejo bastante erro aqui, tá? Tome muito cuidado quando você logar alguma coisa que tá ligada a banco de dados ou a ORM, né? Por dois motivos. Pelo motivo de velocidade, aqui, um motivo de performance, e também pelo motivo de segurança, né? Não é legal você logar dados sensíveis. Mas enfim, bora pra prática. A gente tem aqui configurado um projetinho de ban, simplesmente porque eu gosto do projetinho de ban. A gente vai ter um console.time aqui, né? Fazer um for loop. Dentro desse for loop eu vou colocar um console log e a gente vai medir a diferença com um for loop com console log e sem console log. Vamos logar aqui o número i, né? Nada muito complexo. Qualquer parada, né? Você pode estar pensando, pô, são 50 mil vezes que você vai percorrer o negócio, né? 50 mil logs. Isso é muita coisa. Sim, para muitas aplicações isso é muita coisa. Se a sua aplicação tiver poucos usuários, provavelmente isso aqui não é relevante para você. Agora, em algum momento você vai estar entrando numa empresa para qual isso aqui vai ser relevante, né? Se você for para empresas grandes na sua carreira, isso pode fazer uma diferença e ter esse conhecimento é importante. Vamos dar aqui run index.ts para rodar aqui. A gente tem nossa operação aqui terminada em 240 milissegundos. Parece bem rápido, né? Mas se eu só apago esse console log aqui e rodo um loopzinho sem isso, a gente tem em 0.34 milissegundos. Sim, console log é uma operação síncrona que demanda recursos, mesmo utilizando o ban, que é muito rápido. Eu acho que eu consigo rodar isso aqui com o Node, né? Node, index.s, eu preciso converter antes. Eu consegui rodar com o Node também. O Node rodou em 0.315 milissegundos. Vamos ver aqui, então, com o console log quanto tempo que o Node demora. E o Node demorou 174 milissegundos, né? Foi, na verdade, um tempo muito parecido com o do ban, na prática não fez diferença. Então você percebe, né, que num exemplo, assim, relativamente simples, 50 mil nem é tanta coisa assim. A gente já consegue, cara, ficou mais de 100 vezes, mas ficou muito mais lento, mas enfim. É um exemplo meio tosco, mas com o próximo exemplo aqui, com o exemplo do freeze, a gente vai conseguir evidenciar esse comportamento de travar o event loop. O que eu vou estar fazendo aqui, né? Eu vou estar criando um intervalo, esse intervalo é para logar uma vez a cada 100 milissegundos, né? A cada 100 milissegundos ele vai ticar uma vez. Você pode pensar que isso aqui é um job ou alguma coisa nesse sentido, que a cada 100 milissegundos ele está fazendo alguma operação. A questão é que antes disso eu vou rodar, vamos colocar 750 mil vezes um console log. Esse console log aqui vai travar e o meu intervalo, né? Por exemplo, vamos rodar sem isso aqui antes, tá? Deixa eu comentar isso aqui. E eu vou dar um ban freeze.ts, tá? Você tá vendo aqui que tá rodando a cada 100 milissegundos, ele tá dando um tiquezinho aqui no intervalo bem bonitinho. Esse console log aqui, quando eu habilitar isso daqui, ele não vai mais ticar a cada 100 milissegundos, porque esse aqui vai estar travando o loop. O primeiro tick vai demorar muito mais do que 100 milissegundos para ticar novamente, né? Porque ele vai estar sendo travado por isso daqui. Ó, eu vou clicar para rodar aqui, ele fez vários logs, e aqui você percebe que no primeiro tick ele demorou 2.256 milissegundos ao invés dos 100 milissegundos que é para o que ele tá demorando, né? Então a gente travou o nosso loop. A gente de fato bloqueou a operação do loop. Novamente, como eu comentei, né? Esses exemplos aqui são simplórios, mas isso acontece muito com ORMs, com queries pesadas do banco de dados, com esse tipo de coisa, o tipo de coisa que loga muita coisa, dá uma travada, deixa a sua aplicação mais lenta de fato. Talvez não seja perceptível para o seu usuário, possivelmente perceptível para sua CPU, para sua cloud, e possivelmente você vai conseguir lidar com menos requests síncronos. Existe um negócio, né, a gente até fala um pouco disso nos cursos que eu dou e tal, enfim, da tal da Little's Law. Quanto mais tempo você demora para responder uma requisição, maior vai ser a sua necessidade de lidar com requisições síncronas, né, porque se você tem uma requisição que se demora 300 milissegundos para responder, nesses 300 milissegundos que você não respondeu vão chegar mais requisições. Então você tem um problema muito grande aí. A Little's Law explica em parte por que é tão difícil escalar serviços para milhares e milhões de usuários. E se quer ver um exemplo legal disso aqui, a gente tem isso daqui, ó. Eu criei um servidor, tá? Não tem nada de super especial nesse servidor aqui. É um negócio muito básico. Eu vou tirar o console log. Eu vou rodar o servidor aqui, ó. Ban run canon.ts. Estamos rodando nosso servidor. Ele simplesmente responde com OK, tá? Qualquer requisição, ele vai fazer um loop e vai responder com OK. Para testar isso daqui, eu vou usar uma ferramentazinha aqui, ó, chamada AutoCannon, no localhost 3001, que é onde o meu servidor está ouvindo. E esse AutoCannon vai, fazer muitas requisições, muitas conexões com o servidor e nos dá o quanto de requisições ele conseguiu fazer, né? Qualquer performance disso daqui. Pronto, o nosso AutoCannon terminou de rodar. Ele
Cara, ele conseguiu fazer 1.320.000 requisições em 11 segundos, tá? Compreendido? 1.300.000 requisições em 11 segundos. Você consegue ver os bytes por segundo aqui, né? Enfim, latência, esse tipo de coisa aqui. Agora, eu vou adicionar esse console log aqui, tá? E nota, não é um console log, tá? São 5.000 console logs, mas de repente vamos ser um pouco mais justos, tá? Vamos colocar só 100 console logs. 5.000 é muita coisa, vamos colocar só 100 pra gente medir aqui a diferençazinha. Para rodar meu servidor, roda o meu servidor novamente com um novo código. Perceba que a cada uma requisição, ele vai 100 vezes fazer o log da palavra processing. Só isso. Nada, teoricamente nada pesado. Ban é muito rápido, né? Então ele vai conseguir lidar com as requisições muito bem. Agora vamos ver a diferença, né? Entre um código que não loga nada e um código que loga 100 coisas. Pô, 100 é normal. Um serviço normal, às vezes, tem 100 logs numa requisição. Rodamos aqui de novo o nosso AutoCannon, ele tá aqui rodando, vamos ver o resultado. A gente foi de 1 milhão de requisições para agora 71.000 requisições. Você consegue olhar antes, né? O average, o tempo médio de latência era 0.01 milissegundos, o nosso tempo médio de latência agora é 0.9 milissegundos, 90 vezes mais para responder as requisições, né? Claro, se a gente chegar nesse ponto, a gente tá aqui falando de praticamente escovação de bit, tá? Os problemas de verdade que você vai ver vão ser relacionados ou com ORMs ou com requisições assíncronas que o seu console log força a espera de alguma coisa, tá? Na prática, o problema de um loop com console log é se você travar alguma outra coisa, tá? Porque isso daqui só vai fazer diferença para empresas gigantescas. Mas você tem que entender o porquê que isso aqui tá acontecendo, porque, cara, se você trabalha com Node, ou com, na verdade, qualquer linguagem que tenha um log, é no mínimo interessante você entender se é síncrono ou se é assíncrono, que isso pode, em algumas situações específicas, causar uma lentidão perceptível, tá? Um aumento de custo perceptível. Você quer ver como fica com, de repente, 100.000 console logs? Só pra gente brincar aqui, né? Isso aqui já é um caso exagerado, um caso raro. Com 100.000 console logs, vamos ver, né? Antes a gente fez 71.000 requisições em 10 segundos, bastante coisa. Agora o AutoCannon tá terminando e a gente fez 83 requisições. Gente, isso aqui é exagero, tá? Provavelmente você não vai fazer 100.000 console logs por request. Só que se você fizer, cara, faça eles de forma assíncrona, tá? Abre aqui, ó, libzinha Pino, ou enfim, os streams lá do Node e vai usar isso daqui, porque pelo amor de Deus.